Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos começar mais uma palavra, mais um dia que estamos aqui juntos para ouvir uma palavra para nos edificar. E eu quero agradecer a todos que têm nos acompanhado pelo canal, que têm ajudado o canal a crescer. Curta aí essa mensagem, compartilhe e se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. E após ser inscrito, clique no sininho e assinale todas para que você receba as atualizações. E todas as vezes que nós postarmos uma nova mensagem, você recebe e você pode desfrutar desta palavra. Amém? Também queria pedir a você, se você tem alegria e liberdade no seu coração e você deseja contribuir para a divulgação da palavra por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, se você quiser, você pode mandar a sua TED, a sua transferência, o seu depósito para a conta da igreja, que é Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta 23428, dígito 1, e Vida Plena Ministério Internacional. Os dados da conta estão logo aí abaixo. Você vai poder logo aí nessa página da mensagem estão os dados da conta, você pode utilizar para poder enviar. Amém? Dito isso, vamos começar a nossa palavra de hoje. Eu queria falar hoje, querido, sobre algo que é interessante nas nossas vidas, na vida do ser humano. Todo ser humano, ele tem o hábito, né, adquire, né, ao longo da vida a gente adquire o costume de guardar coisas, né, e a gente vai guardando coisas e nós guardamos fotos, nós guardamos presentes, nós guardamos objetos que nos trazem alguma recordação, né? De acordo com o valor que nós atribuímos àquele objeto, aquela coisa que nós guardamos, a gente guarda com maior ou com menor segurança, com maior ou com menor privacidade, né? A Bíblia também, que dela nos fala sobre guardar coisas, fala sobre guardar a língua, lá em Tiago capítulo 3, e Provérbios fala sobre guardar a língua, né? Em vários versículos de Provérbios fala sobre a língua, guardar a língua, e também fala de guardar os mandamentos. Hebreus também fala muito sobre guardar a nossa confissão, né? E também a Bíblia também nos orienta a guardar provisão. Foi o exemplo de José ali no Egito, quando interpretou o sonho de Faraó, né? 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. E aí Deus deu sabedoria a José. Ele foi estabelecido por Faraó como governador do Egito e ele guardou provisão no tempo das vacas gordas. Quando chegou o tempo das vacas magras, ele não passou por problema, ao contrário, ele cresceu, expandiu ali a riqueza de Faraó, porque ele guardou provisão, né? Mas a gente precisa entender o significado dessa palavra guardar no Antigo e no Novo Testamento. Não é o mesmo significado que a gente vê lá na língua portuguesa, guardar algo, esconder, colocar sob proteção, né? Não é isso o significado. Quando a palavra de Deus fala em guardar, guardar os mandamentos, guardar os estatutos, o que a Bíblia está falando, querido, é de você conhecer e praticar aquilo que você conhece. Conhecer a lei, conhecer a palavra e praticar a palavra, isso é guardar. Quando você conhece e você pratica, quando você conhece e você vive aquilo que você conhece, você está guardando, né? Isso é o que é o significado aqui, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas existe uma coisa interessante que Jesus falou e que serve de instrução para nós. Ele nos chama a atenção para algo importante. Ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aliás, esse é texto de Provérbios 4, né? Eu vou ler para vocês Provérbios 4, do versículo 20 ao 27. Diz assim, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem disse isso foi Salomão, aqui em Provérbios, eu falei Jesus.
né? Porque Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio, na hora que eu me confundi. Então diz, de tudo o que você deve, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fontes da vida, querido. Fontes da vida é onde está localizada a vida, é a origem, é onde procede, é onde jorra, aonde flui a vida, o nosso espírito, o nosso coração, né? E Jesus, lá naquele diálogo que ele teve com a mulher samaritana, em João capítulo 4, no versículo 14, ele diz, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando aqui para a mulher samaritana sobre o novo nascimento, né? Sobre a realidade da nova criação, que aquele que nasce de novo, aquele que crê em Jesus Cristo e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele nasce de novo, e o novo nascimento consiste nisso, né? O Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e o Espírito Santo é uma fonte, né? Inesgotável, e a gente se torna então uma fonte de águas vivas, né? A jorrar para a vida eterna, né? Então, no mundo natural, querido, eu já fui em algumas chácaras, alguns sítios. Quando a gente descobre uma fonte de águas, qual é a atitude que a gente toma? A gente procura preservar essa fonte, a gente procura guardar, a gente procura proteger para não sujar, para não contaminar, ou até mesmo para não secar. A gente evita, né, qualquer coisa ali à borda da fonte para que ela não seque, não contamine ou não suje, né? E com o nosso coração, como deve ser? Com o nosso espírito recriado. Com o nosso espírito recriado, com o nosso coração, querido, deve acontecer o mesmo. Nós temos uma fonte de águas vivas dentro de nós, e somos nós que cuidamos dessa fonte. A vida está no espírito, querido. Quando o espírito sai do corpo, o corpo perde a vida, né? Isso a gente vê, lá em Tiago capítulo 2 fala isso, que o corpo sem o espírito é morto, né? Então a vida está no espírito, e nós precisamos guardar o nosso espírito, guardar de contaminações. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma orientação muito clara sobre isso, quando ele diz lá em Romanos capítulo 12, do versículo 1 e 2, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse versículo? Que você não deve emprestar, você que é a igreja, você que é nascido de novo, você é filho de Deus, nova criatura, não deve emprestar o seu corpo ao pecado, mas fazer do seu corpo um culto racional a Deus, não o oferecendo ao pecado. Amém? É o sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, é o nosso culto espiritual, ou o nosso culto racional. E no versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa orientação do apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 versículo 2, tem tudo a ver com essa orientação que eu estou dizendo para vocês, que nós devemos ter, que nós devemos usar para preservar e manter a nossa vida cada vez mais limpa, a nossa fonte, o nosso espírito, o nosso coração. Nós precisamos tomar cuidado, porque nos dias de hoje a gente é muito bombardeado. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. E o mundo, querido, hoje, o mundo não reconhece Deus. Ao contrário, tudo no mundo é contrário a Deus. Então nós devemos evitar o lixo filosófico, as mentiras, os sofismas do mundo, a incredulidade que está no mundo e que tenta chegar até nós, que tentam invadir o nosso ser, a nossa fé, os nossos valores. E quais são as portas de entrada que eles utilizam? O sentido. O mundo natural utiliza os nossos sentidos, né? Os nossos ouvidos, né? O nosso paladar, o nosso olfato, nossa visão, nosso tato, né? São os 5 sentidos, né? Que eles utilizam para poder, o mundo utiliza para poder entrar em nós. Essa é a porta de entrada. E dependendo daquilo que vem do mundo e entra por essas portas de entrada, isso pode provocar sentimentos positivos ou sentimentos negativos. Esses sentimentos negativos ou positivos são gerados a partir daquilo que nós deixamos entrar em nosso coração pelos nossos sentidos, pelo aquilo que nós percebemos pelos sentidos. E um sentimento negativo, querido, ele pode arruinar os nossos relacionamentos,
pode arruinar a nossa saúde, pode arruinar a nossa vida. Somos nós que temos que cuidar da nossa vida, do nosso espírito, das nossas portas de entrada. Como nós podemos preservar as nossas portas? Como nós podemos preservar a nossa fonte de vida? Vigiando aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos e aquilo que nós falamos. Hoje em dia, querido, a gente vê isso muito claramente com esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de coronavírus, o quanto é importante você guardar o seu coração, você selecionar aquilo que você ouve, aquilo que você vê, para que isso não afete o seu coração. Muitas pessoas têm andado com medo, têm andado têm chegado até a depressão, a crise de pânico, por causa daquilo que estão ouvindo pela mídia, aquilo que estão deixando entrar no seu coração. Somos nós que guardamos o nosso coração. E às vezes, querido, não nos é possível evitar o ouvir, mas nós podemos evitar que aquilo que nós ouvimos suba ao nosso coração. E hoje em dia, muito se dá ênfase sobre aquilo que nós ouvimos pela TV ou pela internet, mas nós precisamos também ter cuidado com quem nós falamos, né, de quem nós ouvimos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos. O que nós falamos, querido, influencia as pessoas, mas também nos influencia, porque nós somos os primeiros ouvidos que ouvem. Precisamos ter cuidado com o que nós falamos e precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos. Quem fala em incredulidade, quem só fala negatividade, ele contamina primeiramente o seu próprio coração com essa incredulidade e depois a das pessoas que o ouvem. Nós precisamos, querido, guardar o nosso coração da ansiedade e da preocupação. A Bíblia fala muito claramente, querido, em Filipenses capítulo 4, que nós devemos nos alegrar no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Filipenses 4, do versículo 4 ao 8. Sabe que nós não devemos andar ansiosos, nós devemos ter a consciência que nós temos um Pai que cuida de nós. Então nós devemos colocar diante dele as nossas preocupações. Aquilo que está trazendo ansiedade, inquietação em nós, devemos colocar diante de Deus, com ações de graça, sabendo que Deus cuida de nós. E se Ele cuida, querido, está em boas mãos, não precisamos nos preocupar. Deus, querido, Ele não opera num ambiente de ansiedade, num ambiente de preocupação, num ambiente de incredulidade. O que agrada a Deus, querido, é fé. Amém? O que agrada a Deus é fé, queridos. Está lá em Hebreus 11, versículo 6. Quem crê, descansa, confia em Deus, querido. Está em Hebreus capítulo 4. Nós devemos entrar no descanso de Deus, ou seja, confiar em Deus. Confiar que Deus cuida de cada um de nós, querido. Que Deus nos ajuda, que Deus trabalha em nosso favor, que os anjos de Deus estão trabalhando em nosso favor. Só um momentinho, está passando aqui um fumacê aqui na rua. Sabe, queridos, você não precisa saber o que fazer em toda e quaisquer circunstâncias. Você não precisa andar preocupado com isso. O que você precisa saber é o que a palavra de Deus diz a seu respeito para você enfrentar as circunstâncias. A vida no natural, querido, ela não traz resultados sobrenaturais. Você é um espírito e você foi chamado para viver no espírito. Você já saiu do mundo natural quando nasceu de novo, querido. Você foi chamado para viver no Espírito, para andar no Espírito, para ser guiado pelo Espírito. Você não tem que correr atrás de bênçãos, querido. As bênçãos te alcançam na rua da fé e na casa da obediência. Então você ande em fé, ande em obediência na palavra, que a bênção vai correr e vai te alcançar. Problemas todos nós iremos passar. Todos nós iremos enfrentar problemas. Jesus disse isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Amém, queridos? Quando nós cremos na palavra e quando nós obedecemos a palavra, as bênçãos correm e nos alcançam. Creia nisso e descanse nesta palavra, querido. O apóstolo Paulo diz, em Gálatas 5, no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito, querido, é ser praticante da palavra, e o resultado é sucesso em tudo o quanto nós fizermos. Em Tiago, capítulo 1, no versículo 21 ao 25, diz assim, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido em tudo que realizar. Amém, queridos? Quando somos praticantes da palavra, nós seremos bem-sucedidos. E como é que nós podemos aplicar a palavra em nossa vida? Com relação à saúde, eu não vou ler os versículos que eu já tenho lido muito, você vai ler aí na sua Bíblia. Com relação à saúde, aplique Isaías 53, 4 e 5. Jesus já levou as nossas enfermidades, ele já carregou com as nossas doenças. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8, 16 e 17 testifica que essa profecia de Isaías já foi cumprida. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, confirma que lá na cruz nós fomos curados. E Mateus, no capítulo 8, do versículo 1 ao 3, mostra que nós precisamos saber que a vontade de Deus é curar e crer que Deus pode nos curar. Amém, queridos? Com relação à prosperidade, que é uma área que as pessoas às vezes preocupam muito. Para ser próspero, nós precisamos crer e praticar a palavra. Eu li aqui Tiago capítulo 1, a partir do versículo 21 até o 25. Ser praticante da palavra, querido, é que nos garante a prosperidade. E prosperidade bíblica não tem nada a ver com dinheiro, querido. Dinheiro é um aspecto, provisão é um aspecto da prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica envolve muito mais. Envolve saúde, envolve paz, envolve alegria, envolve harmonia no lar. Isso é prosperidade bíblica. Prosperidade, para prosperar também, além de crer e praticar a palavra, nós precisamos trabalhar. Não tem outro jeito de se prosperar sem trabalho, querido. Precisamos trabalhar e trabalhar como se estivéssemos fazendo para Deus, dando o melhor de nós, fazendo tudo com excelência, porque assim nós alcançamos o sucesso. Não ficar trabalhando pelo dinheiro, trabalhando pela remuneração, mas trabalhar como se estivesse fazendo para Deus, dando o nosso melhor, sendo excelente naquilo que nós fazemos. Aí nós vamos prosperar. Amém? Outro aspecto da prosperidade que nós precisamos aplicar em nossas vidas é saber honrar a liderança, honrar as autoridades da nossa vida. Quem são as autoridades das nossas vidas? Primeiro, Deus é a maior autoridade. Depois, os nossos pastores, nossos líderes. Se somos funcionários, o nosso patrão é autoridade sobre nós. Nós precisamos honrar. Em família, pai e mãe são autoridades. Né? O pai é o cabeça do lar, depois a esposa. Pai e mãe são autoridades no lar e os filhos precisam aprender a honrar pai e mãe para serem prósperos. No casamento, esposo é o cabeça da família, deve ser honrado. Em Romanos 13, do versículo 1 e 2, diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. No governo, querido, quem são as nossas autoridades? As autoridades que estão aí constituídas. Não devemos falar mal das nossas autoridades, mas orar por elas, abençoá-las, orar que eles tenham sabedoria para tomar as melhores decisões, orar para que venha sobre eles sabedoria do alto, sabedoria de Deus, venha temor de Deus sobre eles, para que eles tomem as melhores decisões, porque, afinal de contas, das decisões que eles tomarem, nós seremos as pessoas afetadas. Por isso precisamos interceder pelas nossas autoridades. Nunca criticar, porque quando a gente critica, querido, uma autoridade, a gente não tem todos os elementos que eles têm para tomar decisões. Nós julgamos por aquilo que nós imaginamos que conhecemos, mas nem sempre conhecemos os fatos, né, na sua totalidade, na sua veracidade. Por isso não devemos julgar.
para não sermos precipitados e não incorrermos em condenação, julgando por aquilo que nós imaginamos. Amém, querido? Devemos orar e colocar diante de Deus. Outra coisa que é importante para que a gente seja próspero é ser dizimista e ofertante, querido, porque isso é uma ordenança de Deus. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós, queridos, colocamos Deus no meio dessa situação. Porque Deus disse na palavra dele que a gente devia dizimar e fazer prova dele, porque ele abriria as comportas do céu e derramaria sobre nós bênçãos sem medidas. O dízimo, querido, é para manter a obra de Deus. E Deus, querido, quando nós somos dizimistas fiéis, Deus, ele vem para a cena da nossa vida e milagres e coisas sobrenaturais acontecem sobre nós. Amém? Favor e graça de Deus operam na nossa vida e nos ajudam a realizar muito além daquilo que nós podemos somente com a nossa capacidade natural. Outra coisa interessante para você prosperar é você ofertar. Você precisa ter um entendimento correto. Não é ofertar fazendo barganha com Deus. É ofertar entendendo que a oferta é uma semente. E uma semente, ela produz da mesma espécie. Ela produz fruto da mesma espécie. Deus semeou o seu filho e ele colheu e ainda colhe muitos filhos, né, por causa dessa semente incorruptível que foi o filho dele. João 3,16 diz isso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus semeou o seu Filho unigênito e hoje ele tem muitos filhos. A família de Deus é grande hoje, né? Desde que o Senhor Jesus entregou a sua vida e estabeleceu ali a redenção da humanidade, todos aqueles quantos receberam a Jesus se tornaram filhos de Deus, nasceram de novo, se tornaram filhos de Deus, passaram a fazer parte da família de Deus e Deus passou a ter muitos filhos. Eu tenho como testemunho, querido, eu já semeei 2 carros na minha vida e ganhei um. Eu não semeei para colher, eu semeei dirigido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, e o Espírito Santo falou para me doar o meu carro, eu doei 2 carros. E um dia eu doei meu carro, financei um outro, que eu precisava de carro para poder fazer minhas coisas. E aí passei a pagar meu carnezinho do meu carro. Um dia uma pessoa me procurou esse ali e falou: pastor, eu recebi um dinheiro, Deus me mandou quitar o carro de vocês. Cadê o carnê? Eu entreguei. Se Deus falou com você, querido, obedeça rápido. Né? Eu não me opus e ela... de coração, eu não pedi, não falei nada, Deus falou com ela, que a pessoa veio e nos procurou e nos abençoou dessa forma. Então, quando nós semeamos, querido, com a atitude correta no coração, fazendo aquilo porque queremos obedecer à direção de Deus, queremos abençoar a obra de Deus, colheita vem. Amém? Agora a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. A gente precisa tomar cuidado, querido, com as pessoas com quem a gente conversa. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas vezes, querido, o processo que nos leva à destruição, que nos leva à derrota total, ele não é naquele momento onde acontece o fato final. Não, ele começa, é um processo. E ele começa de más conversações. Olha, Judas não traiu o Senhor Jesus naquela noite no Getsêmani, quando ele deu beijo no Senhor Jesus. Judas já vinha alimentando a influência de um espírito errado, criticando Jesus, roubando ali a bolsa, fazendo coisas erradas às escuras. Quando chegou aquele momento do jardim do Getsêmani, ali só foi o pico, só foi o desfecho final de algo que já tinha crescido no coração de Judas. Lá em Números, capítulo 16, quando narra a rebelião de Corá contra Moisés, a gente vê que quando Corá e seus amigos foram engolidos ali pela terra, ali foi só o desfecho, querido, de uma trajetória, de um processo, porque Corá já vinha com atitudes erradas contra a liderança de Moisés. Corá, número 16, versículo 1 diz: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Ele se juntou com esses e aí eles começaram numa atitude errada, numa atitude de oposição, numa atitude de crítica a Moisés, sem conhecer as realidades que Moisés sabia, ouvia de Deus as instruções. Eles começaram a se opor a Moisés e aí o que aconteceu? Eles foram tragados pela terra. Na igreja também, querido, o livro de Atos narra também
um fato como esse. Em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, eles venderam, as pessoas vendiam as suas propriedades, entregavam aos apóstolos e eles compartilhavam com todos que tinham necessidades. E Ananias e Safira resolveram também vender o seu bem. Só que eles combinaram entre eles dizer que eles tinham vendido por um valor menor para poder entregar um valor menor para os apóstolos. E aí o Espírito Santo revelou para Pedro e Ananias, por causa da sua mentira, morreu ali aos pés de Pedro. Teve um piripaque e morreu. Em seguida, a sua mulher Safira aconteceu o mesmo. Sabe que da igreja foi chamada para viver no Espírito. E o pecado traz morte. Morte espiritual e morte física. Nós precisamos cuidar disso. Esse espírito que ataca as pessoas e as faz se opor à autoridade é um espírito chamado espírito de rebelião. E ele começou lá no céu, na pessoa de Lúcifer. Lúcifer foi criado como um anjo de luz, ele era querubim da guarda do Senhor, mas ele invejou a posição de Deus. E ele começou, a palavra diz que ele com o seu comércio, está lá em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, eu não vou ler. Ele diz que com o seu comércio, com a sua conversa fiada, ele arrebanhou 1/3 dos anjos do céu. Ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Então eu quero dizer para você, querido, que esse espírito, o espírito de rebelião, não é um espírito bobo. Porque um espírito que consegue arrebanhar 1/3 dos anjos do céu com o seu comércio, com a sua conversa, não é uma pessoa, não é um espírito bobo. Ele é um espírito manipulador, um espírito que sabe iludir as pessoas com conversa. Então nós precisamos tomar cuidado, porque no meio da igreja às vezes aparecem pessoas, né, com conversa, querendo nos iludir, querendo nos colocar em oposição contra a liderança. Esse não é o espírito da igreja, querido. O espírito da igreja é o espírito da unidade, o espírito de paz, de amor, de poder e de equilíbrio. E quando nós criticamos a atitude da nossa liderança, nós estamos falando como Lúcifer falou, eu posso ser melhor, posso fazer melhor. Foi essa atitude de Lúcifer contra Deus e por causa disso ele foi condenado e foi expulso do céu. Nós não podemos dar lugar a esse espírito, querido. Quando uma pessoa vier a criticar uma liderança, você fala assim, você conhece todos os fatos que ele conhece? Normalmente, 100% não conhece, querido, mas quer falar. Não seja, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, que dê um ponto final. Olha, vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisas boas e não falar das lideranças, de nossas lideranças, sejam quais forem, querido. Pai, mãe, patrão, pastores, líderes, Deus, governo. Amém, querido? Se nós estamos criticando, querido, as nossas autoridades, os nossos pastores, os nossos governantes, os nossos patrões, os nossos líderes, Deus, a palavra, nós precisamos rever sobre que influência nós estamos debaixo, querido. Nós precisamos criticar isso. Refletir sobre que influência eu estou. Eu estou criticando meus pastores, meus governantes, meus patrões, meus líderes. Que espírito é esse que está agindo em mim para me fazer isso? Nós precisamos, querido, refletir e rever se nós não estamos agindo à altura da posição que Cristo nos alçou. Cristo, querido, nos tornou filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos ser imitadores de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5, de 1 e 2. Sede imitadores de Deus. Concluindo, que nós precisamos aprender a guardar a nossa língua. Guarde a sua língua, querido. Em Lucas capítulo 6, no versículo 45, diz que o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos, querido, guardar o nosso coração, sabe, encher o nosso coração com a palavra, encher o coração com boas notícias, para que quando nós abrirmos a nossa boca, saiam boas notícias, saiam a palavra, saia o evangelho. Amém? Eu não vou ler aqui por causa do tempo, Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao 12, fica como dever para você ler Tiago capítulo 3, de 1 ao 12, fala sobre a língua. Porque a língua, querido, ela é um elemento tão pequeno, mas ela tem a capacidade de arruinar a nossa vida. Exemplifica a língua, compara a língua como o leme de um navio, que é uma peça tão pequena, mas que ela dirige aquele veículo enorme. Assim é a nossa língua.
Dependendo de como nós a usamos, ela dirige a nossa vida para a vitória ou para a derrota. Lá em Provérbios 18, do versículo 20 e 21, diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e todo aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. A nossa língua, querida, ela tem o poder de vida e o poder de morte. Que a nossa língua seja sempre para gerar vida, seja sempre para declarar vida. Amém? Provérbios 6, versículo 2 diz que estás enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Olha, querido, a nossa responsabilidade. Aquilo que nós falamos nos prende. Aquilo que nós falamos determina os resultados que nós estamos obtendo nas nossas vidas. Se você até hoje tem dito coisas negativas, é um tempo de você parar e refletir, querido. Essa palavra não é para condenação. Essa palavra é para te ajudar. Se estamos agindo assim, vamos mudar. Vamos nos arrepender, pedir perdão para Deus e mudar, querido, para que a gente possa, a partir de agora, fazer uma nova semeadura, para colhermos resultados diferentes do que nós temos colhido. Provérbios 13, versículo 3 diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Às vezes a gente está, como eu disse lá, o texto de 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. E muitas vezes a gente está falando mal, querido, de pessoas, e sem se dar conta que aquela pessoa é um filho de Deus. Eu pergunto para você, se alguém falasse mal de um filho seu, você gostaria? Você acharia bom alguém falar mal dos seus filhos? E você acha que Deus vai achar bonito, vai achar legal você ficar falando mal de um filho dele? Ainda mais se você não conhece a realidade dele como Deus conhece. Então, queridos, vamos evitar isso. Sejamos canais de bênção, sejamos canais que abençoem, que tragam vida, que tragam refrigério, que tragam suporte para as pessoas crescerem. Amém? Eu vou encerrar essa palavra aqui, porque já está ficando extenso por causa do tempo, e eu quero só falar uma coisa para você. Muitas vezes, quando a pessoa está falando mal de outra e diz assim, mas você não sabe o que essa pessoa me fez, o quanto ela me ofendeu. E às vezes está falando como vingança, está falando como maldade. Querido, nós devemos sair dessa armadilha. A ofensa, a vingança é uma armadilha que o inimigo utiliza para nos manter presos, querido, para nos manter agindo como velhas criaturas e deixando de usufruir tudo aquilo que nós temos da parte de Deus como filhos, como novas criaturas. Não caia nessa armadilha. Eu estive uma vez numa conferência e estava pregando o ministro Scott Webb, e ele usou um exemplo muito interessante. Que tinha uns macaquinhos que atacavam ali um lugar e eles resolveram prender os macaquinhos, mas eles não conseguiam pegar, porque o macaquinho é muito esperto. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma armadilha, e colocaram assim uma grade sobre uma banana. Só que para o macaquinho alcançar aquela banana, ele tinha que enfiar a mão assim. Quando ele colocava a mão, passava a mão pela grade, aí ele abria a mão e pegava a banana. Quando ele pegava a banana e ele tentava tirar, quando ele pegava a banana, as pessoas vinham para pegá-lo. E quando as pessoas vinham para pegá-lo, ele assustava, e aí ele queria sair da armadilha segurando a banana. E com a mão fechada assim, ele não conseguia, a mão dele ficava presa, e ele não conseguia se desvencilhar, e ele era facilmente pego. Assim, Satanás utiliza a ofensa, querido, a falta de perdão, para nos manter preso às situações, nos manter preso, querido, ali naquela situação de vingança. Não queira se vingar de ninguém, querido. Se alguém ofendeu você, perdoe, libere. Existe uma lei, querido, que opera nas nossas vidas, que se encarrega de dar a cada um segundo a sua colheita. É a lei da semeadura e da colheita, que eu vou ler esse versículo e vou encerrar essa palavra. Lá em Gálatas 6, do versículo 7 ao 10, diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque nos tempos certos faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém, querido? Então
Não busque vingança. Perdoe. Libere o perdão. E se você puder fazer, faça o bem. Sabe? Não retribua o mal com o mal. A Bíblia nos recomenda a retribuir o mal com o bem. Faça o bem para as pessoas. Porque fazendo assim, querido, você vai estar acumulando brasas vivas sobre a mente da pessoa, a cabeça da pessoa que te fez o mal. Fazendo assim, querido, você está se protegendo, você está se guardando o seu coração de rancor, de ódio, que vai trazer enfermidade. Você está guardando a sua vida de trazer coisas ruins para a sua vida. Abençoe, ore, faça o bem. Essa é a nossa natureza, a natureza que o nosso Pai nos deu, a natureza de amor. Amém? Feche seus olhos. Eu quero concluir que esse momento que nós estamos sendo bombardeados, nunca antes precisamos tanto de guardar o nosso coração. Estamos sendo bombardeados com notícias todo dia de morte, de doença, de coronavírus. Guarde o seu coração, queridos. Guarde o seu coração. Entenda que as suas portas de entrada, você é que guarda. Você guarda o seu coração. Então, leia a palavra. Se envolva. Leia mais a palavra, leia bons livros, acesse o nosso canal, acesse outros canais que pregam a palavra, se encha da palavra, porque quando a situação te apertar, vai ser a palavra, vai ser vida que vai sair da sua fonte não estará contaminada. Amém? Feche seus olhos, vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui ouvindo, e abençoo cada um deles, Pai, declaro sobre eles paz, alegria, declaro sobre eles, Pai, um novo tempo, restauração. Aqueles que estão precisando, Pai, eu declaro sobre eles, Pai, o teu favor e a tua graça, operando na vida deles, ajudando-os. Anjos do Senhor, cerca a vida de cada um deles, da vida plena, e os que estão assistindo essa mensagem, trabalha em favor deles, guarda, livra e ajuda-os a vencer as dificuldades que eles têm, em nome de Jesus Cristo. As pessoas que estão com algum sintoma, em nome de Jesus, eu declaro saúde e cura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Boa noite, até a próxima. Boa noite a todos, fiquem na paz.